vamos lá, ó, uma pergunta tá assim, ó, como definir um prolabore? Uma primeira opção, eu defino um valor e corro atrás do faturamento maior e o que passar fica na empresa, por exemplo, eu quero 8.000 e o que passar fica para a empresa. Ou, a partir do faturamento, eu defino uma porcentagem de quanto que eu vou tirar em cima dele. Por exemplo, eu vou tirar 10% do faturamento para a empresa. Então, se eu receber 10.000, 1.000 fica para a empresa. Se recebo 8.000, tiro 800 para a empresa. Eu entendi. Assim. Então, olha só, toma cuidado, só precisa tomar cuidado com esse raciocínio de, quanto que eu quero ganhar? Quero ganhar tanto, aí eu tiro e o resto fica para a empresa. É o contrário. O dinheiro é da empresa, não é seu. A empresa que vai te dar um pedaço. Então, quando você vende, o dinheiro é da empresa. É do negócio. Independente de você ter CNPJ ou não, tá? Por isso que precisa ter contas bancárias separadas. Precisa separar o dinheiro. Isso é fundamental, necessário. Não tem como levar um negócio saudável sem isso. Precisa separar o dinheiro, contas bancárias separadas. A empresa vende, o dinheiro é da empresa. A empresa tem os custos dela para pagar, as contas dela para pagar. Então, ela vai pagar as contas dela. E o que sobra? Lucro. Esse lucro, uma parte fica na empresa para você reinvestir no seu negócio. E a outra parte é sua, como sua remuneração. A forma mais saudável de você calcular o seu salário, a forma mais saudável para a empresa, e aqui a gente tem que pensar o seguinte, Ju, tudo que você faz tem que ser pensando na prosperidade da sua empresa, na saúde da sua empresa, porque ela é o seu patrimônio, né? Então, você precisa que ela cresça forte e saudável. Eu falo que a empresa é igual um filho. Você tem que fazer o que ela precisa que seja feito para ela crescer forte e saudável. Não é o que você quer, nem o que você gosta. É o que precisa. Entendeu? Então, quando a gente fala de salário, qual que é a forma mais saudável? Uma parte fixa, menor, que é o prolabore, e o resto, você vai tirar um percentual, uma participação nos lucros. Entende? Entendo. Que aí a maior parte da sua remuneração vai ser de acordo com o lucro que a sua empresa der. Você ganha dinheiro se a sua empresa der dinheiro. Se a sua empresa não der dinheiro, você não ganha tanto. Dessa forma é mais saudável. Por isso que você precisa ter os seus gastos pessoais sob controle também. Entendeu? Ficou respondido? Ficou. Para mim ficou. É porque, assim, como é uma dúvida minha, né? Eu fico sem saber se é exatamente. Tá. Mas, assim, eu posso deixar aberto também para você, né? Então, você vai escutar pode. e depois eu acabo de tirar uma Pode dúvida. me chamar. Vai lá no Instagram e me chama. Então, tá. Porque a outra é assim, ó. Se eu incluir tudo o que preciso para formar meu preço, os custos em geral, o preço fica muito alto e tenho receio de não conseguir clientes. Eu já estudei formação de preço e trabalho hoje com valores abaixo do mercado, ainda que tenha sido aconselhada a não trabalhar dessa forma. Como formar um preço compatível com as minhas necessidades e com o mercado para sobreviver e não perder clientes? Olha, não quer mais nada, não? Uai, gente. Tô brincando. O que acontece? O preço é delicado, né? Eu vou dar uma aula gratuita no Instagram amanhã sobre isso, mas provavelmente esse podcast vai sair depois da aula, mas não tem problema, tá? O que acontece? O preço, ele é delicado. Você tem que entender o seguinte, não tem como você definir um preço sem você definir uma quantidade mínima de vendas. Um cliente não vai pagar todos os seus custos, certo? Isso é o que muito lugar que ensina preço não ensina. Não tem como formar preço sem definir quantidade mínima de clientes. Não tem como. Entende? Nenhuma empresa sobrevive de um cliente só, porque senão você realmente vai ter que cobrar muito caro desse cliente. Agora, olha só, a gente tem alguns poréns aí na fala dessa pessoa. Porque o que acontece? Estou cobrando um valor abaixo do mercado. Então, pera, se tem gente no mercado cobrando mais caro que você e vende, então não necessariamente aquele preço ali está alto para o seu cliente. Seu cliente já está acostumado a pagar aquele valor. Então, você vender mais barato, Ju, não é que não pode, mas tem que ser uma estratégia. Você está começando agora? Você uma estratégia de entrada. Né? Exato. E o que você precisa fazer? Precisa fazer o cliente ver o valor naquilo que você está entregando.
Então, quando você vende a experiência. Você não vende o produto, você vende a experiência. Porque o cliente valoriza a experiência. Quem valoriza o produto é você, porque você conhece o produto. Então, eu não vendo mentoria, entende? Não adianta eu tentar vender a mentoria. O que eu vendo é o que ela vai conseguir alcançar com a mentoria. Isso muda a percepção de valor do seu cliente sobre o seu produto, né? Ou o seu serviço. Entende? Então, você tem que considerar todos os seus custos. Sim, tem que considerar, tá certinho. Só que tem custos que você não consegue atribuir por cliente, certo? Tipo, energia elétrica, aluguel do seu escritório, se você tiver um escritório. É um custo fixo. Tendo ou não tendo cliente, você não vai conseguir. Quanto que é o meu aluguel por cliente? Cara, é algo que não tem como você definir. Então, você precisa ter um número X de clientes que vai te ajudar a pagar esses custos fixos. Então, às vezes, se o valor que você chegou, aí assim, né, é uma coisa um pouquinho complexa, né? Mas só para ver se ela entende, o valor que ela chegou, se ele está alto, talvez você precisa ter vender uma quantidade maior para você conseguir diluir mais esses custos que são fixos. E aí o preço para o cliente não vai ficar tão alto. Agora, cuidado, porque quem está achando o preço alto é você ou é o cliente? Porque o medo de colocar um preço e não vender, ele é muito normal. Mas, se você já tem uma média de mercado que o cliente está acostumado a pagar por um produto ou serviço parecido com o seu, pô, aquele preço já está na cabeça do cliente, já está acostumado a pagar esse valor, por que você vai oferecer mais barato? Entende? Então, é perder o medo. Você tem que confiar no seu trabalho. Seu trabalho é bom? Seu produto é bom? Você entrega o que você promete? Né? Ou se for uma estratégia de entrada também, para entrar no mercado, ela pode ir aumentando aos poucos também, né? Exatamente. Só que a quantidade de vendas tem que compensar, entendeu? A quantidade de vendas tem que compensar. Deixa eu passar para a próxima aqui, porque, qual é o momento para abrir um escritório? O que tenho que ter de dinheiro? Por exemplo, 2 vezes o valor da despesa total? 3 vezes o valor da despesa? Então, depende muito do seu negócio, do seu tipo de negócio, né? Porque tem negócios que exigem que você tenha um escritório. Então, você tem que pensar na urgência, sabe? No impacto que aquilo tem para o seu negócio. Eu atendo online. Eu tenho meu escritório aí na minha casa. Eu tenho a urgência. Eu posso até querer, tá? Porque você pode querer o que você quiser para o seu negócio. Eu hoje não quero. Meu escritório aqui é o que eu quero, desse jeitinho que tá aqui. Mas pode ser que eu quisesse. Aí eu quero ter um escritório fora e tal, uma empresa para eu sair para trabalhar e tudo mais. Beleza. Só que impacta hoje na entrega para o meu cliente? Não. Porque eu atendo online. Então, eu não recebo pessoas no meu escritório, fisicamente. Então, qual que é o impacto para mim? Mínimo. Então, é algo que eu posso esperar ter uma reserva um pouco maior antes de fazer. Agora, se você, por exemplo, é nutricionista, você precisa para atender o cliente. Então, é algo mais urgente. É algo que vai fazer, inclusive, a venda acontecer, vai fazer o dinheiro entrar. Então, vai depender muito dessa necessidade. Mas o que acontece? É importante você ter a sua reserva de emergência, que é 4 vezes o seu custo mensal do seu negócio. Então, você pega o custo fixo do seu negócio, multiplica por 4. Essa é a reserva de emergência do seu negócio. Ela vai sustentar o seu negócio em situações de emergência, em momentos de crise, pelo menos por 4 meses, se você não vender. Então, antes de você dar um passo grande, é legal que você tenha essa reserva construída, sabe? E o que acontece? Faz uma lista, o que você precisa ter no escritório? Preciso de uma cadeira, preciso de uma mesa, preciso de um frigobar, preciso de um sofá, vai listar tudo. Quanto custa cada coisa? É aquele esquema dos objetivos. Quanto custa? Entende? Sim. Quanto que eu consigo separar por mês para poder juntar esse dinheiro? É a ideia da viagem. Primeiro você tem o dinheiro e faz. Diferente de você fazer e assumir parcelas,
Entende? Se você puder juntar o dinheiro necessário para aquilo, monta o escritório, aí você muda, beleza. Se for algo que realmente impacta nas vendas, igual um consultório, por exemplo, aí você vai precisar inverter. Então, depende do tipo de negócio. Uhum. Entende? O principal aí me parece que é pensar se realmente precisa. É essencial mesmo o escritório. Me parece. Exato. E aí você pode, na verdade, assim, pode ser que nem tenha uma extrema necessidade, mas seja algo que você queira para sua empresa, seja algo que faça parte da visão que você tem do seu negócio. Tá tudo bem. Mas aí, se não é algo que está impactando hoje na venda em si, por exemplo, no atendimento, então é algo que você pode fazer mais programado, de forma mais tranquila, entendeu? Entendido. Então, essa aqui é bem mais objetivo. Deixa eu ver aqui, ó. A partir dos custos fixos da empresa, quantos por cento podemos colocar no preço de venda do produto para a garantia do lucro? Isso é o que todo mundo quer saber. E muito lugar ensina assim. Pega o seu custo, coloca tantos por cento em cima, que você vai ter lucro. Depende. Esse percentual, ele varia de empresa para empresa. Por quê? Depende da quantidade que eu te falei. Entende? Pensa assim, Ju, você vende um produto a R$100. E aí, a margem que você tem, né, esse percentual aí de lucro que você tem nesse produto, é 30%. R$30. Quanto que você tem de custo? Ah, eu tenho R$600 de custo. Tá, beleza. Quantos R$30 você precisa fazer? Percebe que se você tem R$600 de custo, tô simplificando pra caramba aqui, mas se você tem R$600 de custo, vendendo um produto você ganha R$30, 30% não é o suficiente. Uhum. Depende da quantidade que você consegue vender por mês. É entendeu? isso que eu faço na minha empresa. Na minha eu faço isso. Que a minha impressão 3D. Então, conforme o tamanho da peça, conforme o tempo que, né, demora para fazer, aí vai variando. A sacada do preço é a quantidade, entendeu? Só que as pessoas, quando querem formar preço, elas buscam um percentual, mas não existe um percentual padrão. Não existe. Se alguém falou para você um percentual, empresas de salão de beleza, o percentual é tanto. Não existe esse padrão. Você tem que ir fazendo teste mesmo. É fazer teste. E se eu vendo a R$100 e eu ganho R$30 em cada venda, quantas vendas que eu preciso fazer para eu poder pagar os meus custos e ter o lucro que eu quero ter? Entende? Você vai fazer simulação. Isso aí, mesmo se for um produto padrão, que sabe, ser um padrão no mercado, assim... Sim, porque a estrutura de custos da empresa pode mudar. Entendeu? É porque nesse caso aí eu sei qual que é a empresa. Por isso que eu estou perguntando, assim, sem falar, mas pensando na empresa. Entendeu? Acho que eu entendo. Então, assim, o que acontece? Eu acho que aí, nesse caso dela, o que pega mais é realmente isso que você falou, né? Mais a estrutura de custo dela do que esse cálculo de percentual de quanto que coloca. Vai depender. Então, o meu concorrente coloca 30%, eu vou colocar 30% também. Tá, mas o que seu concorrente tem de custo? Uhum. E quanto que ele está tirando de lucro para ele, no final das contas? Você não sabe. Às vezes, o custo de vida dele, às vezes, é uma pessoa que não tem filho, não é casado, não tem animal de estimação, ou seja, o custo de vida pessoal dele é muito menor que o seu. Ou seja, um lucro para ele, que é suficiente para ele, não é suficiente para você, porque você é casado, você tem 2 filhos, você tem casa para você, entendeu? Uhum. Então, não dá para você saber. Ô, Ju, a gente não sabe os gastos, a situação financeira de empresa nenhuma, a não ser que você esteja dentro dela. Entendeu? Às vezes, nem dentro dela você não sabe direito. Entendeu? Ou não é? É bem assim. Então, você vai fazer simulações. Aí pode ser que você chegue num percentual que vai ser bom para você. Não, cheguei num percentual aqui que é bom para o meu negócio. Só que esse percentual sempre vai depender da quantidade. Uhum. Esse percentual, ele é bom desde que você faça essa quantidade mínima de vendas. Entendeu? Entendi.